Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre imagens e imagens inversas de uniões e interseções de conjuntos. Então eu vou relembrar uma definição que vocês viram no primeiro vídeo do módulo de funções, vídeo da professora Daíse, a definição do que seja a imagem de um subconjunto do domínio. Então, dada uma função f de um domínio A para um contradomínio B, seja x um subconjunto de A. Pode ser um subconjunto próprio ou não, né? Em particular, ele pode ser igual ao próprio domínio. Então, a imagem de x sobre a função f é definida como, então a notação para essa imagem de x é f de x, e ele é definido como o conjunto dos elementos do contradomínio, tais que esses elementos são imagem de algum elemento a de x sobre a função f. Tá? Então, só estou recapitulando uma definição que vocês já viram. Então, nesse contexto, a primeira pergunta que vai nos ocupar é qual é a relação entre a imagem da união de dois conjuntos x e z, que são subconjuntos do domínio, e a união das imagens de x e de z. Né? Então, nota que a gente está comparando conjuntos. Tá? Então, a gente quer entender a relação entre esses conjuntos. Será que o primeiro é subconjunto do segundo? Será que acontece de o segundo ser subconjunto do primeiro? Então vamos ilustrar essa pergunta no caso de um domínio A e um contradomínio B, colocados em termos de diagramas aqui, né? E de dois subconjuntos, no caso aqui próprios do domínio A. Esses subconjuntos são chamados de x e z, letras maiúsculas para denotar conjuntos. A imagem desse subconjunto do domínio chamado de x, né, que tem, no caso aqui, 3 elementos, corresponde ao conjunto formado por esses dois elementos que estão no contradomínio. Então, esse f de x maiúsculo é esse subconjunto do contradomínio que está representado em forma de diagrama em rosa aqui. Analogamente, para o subconjunto z do meu domínio A, que tem 4 elementos, digamos aqui, a imagem deste conjunto é o subconjunto do contradomínio que está em azul. Então, nesse caso, a gente tem 4 elementos do contradomínio formando a imagem do conjunto Z. Se eu repito a figura aqui, eu enxergo muito facilmente quem são a imagem da união de x e z. Né? X união z é todo esse conjunto em cinza aqui no meu domínio A. Quando eu olho então para a imagem deste conjunto, que é x união z, ele vai corresponder ao que está em cinza no meu contradomínio B. Né? É fácil ver porque se eu olho para cada elemento aqui do conjunto que está em cinza, que corresponde à união de x e z, eu vejo que são os elementos que estão na região em cinza aqui no meu contradomínio. E, ao mesmo tempo, quando eu olho para a imagem de x representada aqui dentro dessa primeira elipse aqui, e para a imagem de z que está representada aqui dentro dessa segunda elipse aqui, a união desses dois conjuntos imagem, ele vai ser exatamente igual à imagem da união de x e z. Tá? Então esse diagrama sugere que talvez o que a gente verificou para esse caso específico aqui representado, talvez valha no caso geral. Tá? Então, antes de olhar para o caso geral, vamos ver um exemplo. Então, consideremos como exemplo a função definida nos reais e de contradomínio também nos reais, dada por f de x igual a x². Né? Embora a gente ainda não tenha alcançado a parte da matéria que lida com gráficos de funções, essa em específico é do conhecimento de todos no ensino médio. O gráfico dessa função é uma parábola com concavidade para cima, e eu representei aqui em azul claro esse gráfico, pelo menos parte dele. A gente tem as imagens de alguns pontos, os inteiros aqui próximos a zero, de -2 até +2, calculadas muito facilmente. Né? Se a gente toma como subconjuntos do domínio esse conjunto x maiúsculo, letra maiúscula, igual a -1, 1, né? Então um conjunto discreto com dois elementos, e um conjunto z maiúsculo, igual a 0, 1, 2. Então,
a gente tem o seguinte: a união de x e z é o conjunto menos 1, 0, 1 e 2. Então, se eu tomo a imagem da união, eu estou tomando a imagem do conjunto que tem os elementos menos 1, 0, 1 e 2. Né? É imediato a gente ver que esse conjunto, né, que é a imagem da união, ele vai ser, nesse caso específico, dado pelo conjunto cujos elementos são 0, 1 e 4. Né? Em particular, o 0 é a imagem do elemento do domínio 0, né? O 1 é a imagem desses dois elementos aqui, menos 1 e mais 1, e o 4 é a imagem de menos 2 e mais 2, como o mais 2 é um elemento do conjunto de interesse aqui, ele está contemplado aqui também. Por outro lado, se eu tomo a união das imagens de x e de z, portanto eu estou falando na união das imagens de x é menos 1, 1, né? Esses são os elementos que formam o conjunto x, já o conjunto z é composto por 0, 1 e 2. Então eu preciso olhar primeiro para a imagem do conjunto formado por menos 1 e 1, e depois tomar a união disso com a imagem do conjunto formado pelos elementos 0, 1 e 2. A imagem do primeiro desses conjuntos, ela é formada só por um elemento, então ela corresponde ao conjunto de elemento único igual a 1, enquanto que a imagem do segundo conjunto é o conjunto formado pelos elementos 0, 1 e 4. A união desses dois tem os elementos 0, 1 e 4. E vocês veem que nesse exemplo específico há uma coincidência, portanto, da imagem da união de conjuntos com a união das imagens dos dois conjuntos. O que sugere que pode ser, talvez, verdade. E, de fato, é verdade essa igualdade no caso geral. Como vocês sabem, eu apresentar um exemplo, ou mesmo uma infinidade de exemplos, não demonstra nenhuma afirmação. O que eu preciso fazer é construir uma prova, e é isso que a gente vai fazer agora. Bem, então o que nós queremos mostrar é essa igualdade entre conjuntos. Nota que esse sinal de igual aqui se refere à comparação entre o que está à esquerda, que é um conjunto, e o que está à direita, que também é um conjunto. Igualdade entre conjuntos corresponde a gente mostrar que o primeiro deles é subconjunto do segundo, e, em segundo lugar, que o segundo é subconjunto do primeiro. Tá? Então, a primeira parte corresponde a gente mostrar que a imagem da união entre x e z é subconjunto da união das imagens de x e de z. Para mostrar isso, em primeiro lugar, se o que está do lado esquerdo desse sinal de está contido for o conjunto vazio, então isso está demonstrado. Né? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então vamos assumir que tem um y que pertence à imagem da união de x e z. Tá? Então, pela definição de pertencer à imagem de um subconjunto do domínio, o y necessariamente ele pertence ao contradomínio, que nós chamamos de B, e o y é a imagem de algum elemento do conjunto em questão, que no caso é a união entre x e z. Isso significa que o y está em B e o y é a imagem de algum elemento A minúsculo do meu domínio, tal que esse elemento A ele pertence ou ao subconjunto X do domínio ou ao subconjunto Z do domínio. É isso que significa esse elemento A estar na união de X e Z. Então esse Y ele está no domínio e ele é imagem de A para algum A em X, ou ele está no domínio e ele é imagem de A para algum A em Z. Mas ora, cada uma dessas afirmações é a tradução de Y ser um elemento da imagem, na primeira linha do subconjunto X do domínio e na segunda linha aqui do subconjunto Z do domínio. Então, se Y pertence à imagem de X ou Y pertence à imagem de Z, ele está na união desses conjuntos imagem. Logo, o Y pertence à imagem de X, união à imagem de Z, e a parte 1 está demonstrada. Agora a gente precisa mostrar a segunda parte, que é que esse lado direito aqui da igualdade dos conjuntos na proposição é subconjunto do lado esquerdo. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então, para demonstrar a segunda parte,
De novo, a gente observa que se a união das imagens de x e imagem de z for vazio, então essa relação de que a parte da esquerda está contida na parte direita do que está aqui, ela fica trivialmente satisfeita porque o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então vamos assumir que existe algum y que está nesse conjunto do lado esquerdo, portanto que ele não é vazio. Tá? Então seja um y pertencente à união das imagens de x e z sob a f, né, x e z subconjuntos do domínio. Isso significa que ou o y pertence à imagem de x ou o y pertence à imagem de z. Ora, pela definição do que são conjuntos de imagem, tradução de o y está na imagem de x significa que o y é um elemento do contradomínio da função e ele é a imagem de algum elemento A que está no subconjunto x do domínio. E a tradução de y ser um elemento da imagem de z é que y é o elemento do contradomínio, que é a imagem de um certo elemento desse conjunto z, que é um subconjunto do domínio. Isso significa o seguinte: y é o elemento do contradomínio e o y é a imagem de algum ponto A, tal que A pertence a x ou A pertence a z. Em outras palavras, o A vai pertencer à união de x e z. Né? Ou seja, y é o elemento do contradomínio e ele é a imagem de um elemento A, que é elemento da união de x e z subconjuntos do domínio. Então a gente, pela definição, novamente, de conjunto imagem, a gente tem que esse y ele pertence à imagem da união entre x e z. Né? Isso é a tradução da linha anterior. E a parte 2 também fica provada. Então a gente acabou de demonstrar a proposição 1 que estabelece essa igualdade. Vocês terão notado que ao demonstrar a segunda parte, eu essencialmente usei os mesmos argumentos da primeira parte em ordem reversa. Porque para essa proposição 1, cada argumento de cada uma das partes é equivalente ao próximo passo lógico. Né? Então não é uma relação simplesmente de implicar, mas é uma relação de implicar e ser implicado. Então é uma relação do tipo se e somente se. Então, basicamente, eu fui numa certa ordem nos meus passos lógicos na parte 1 da demonstração e voltei na ordem inversa na parte 2. Foi essencialmente isso que eu fiz. É claro que isso nem sempre é possível. Por exemplo, na proposição 2, que é a próxima que nós veremos, isso não seria possível. E vai ficar evidente muito em breve a razão para isso. Bem, agora a gente quer construir uma segunda proposição que vai comparar os seguintes conjuntos. O primeiro deles é a imagem da interseção de dois subconjuntos do domínio, e o segundo é a interseção das imagens desses dois subconjuntos. Tá? Então, será que vale a igualdade, como valia para o caso das uniões? A resposta aqui é negativa, e a gente vai entender brevemente por que isso. Tá? A relação aqui é de que o que está à esquerda, ou seja, a imagem da interseção, é um subconjunto que pode ser um subconjunto próprio da interseção das imagens. Então pode ser que o que está aqui à direita, ou seja, a interseção das imagens, contenha elementos que não estão na imagem da interseção. Para entender isso, vamos olhar em termos de diagrama. Então eu represento aqui o domínio A de uma função f contra o domínio B da mesma função, e a função está especificada nesse diagrama por essas setinhas em verde, né? E eu tenho aqui dois subconjuntos do meu domínio, o x e o z, né, letras maiúsculas para denotar conjuntos, e as imagens desses conjuntos, que são subconjuntos do domínio, elas estão representadas pelas mesmas cores. Então, em rosa, a imagem de x, e em azul, a imagem de z. Então, vamos olhar primeiro para o conjunto que corresponde ao lado esquerdo aqui da proposição, ou seja, a imagem da interseção entre x e z. A interseção entre x e z, nesse diagrama, contém só esse elemento. Então ela é esse conjunto que está em cinza aqui, representado em termos de diagrama. Tá? A imagem desse conjunto que está em cinza, né, no caso aqui ele só tem um elemento, então a imagem vai ser um conjunto que também só tem um elemento e ela está representada em cinza aqui no meu contradomínio. Por outro lado, o lado direito aqui da proposição 2 diz respeito à interseção entre as imagens de x
e de Z. Tá? Ora, a imagem de X é o conjunto que está em rosa e a imagem Z é o conjunto que está em azul aqui, né? Subconjuntos do contradomínio B. Portanto, a interseção entre eles tem um elemento a mais aqui, né? Que não está na parte em cinza, que corresponde ao lado esquerdo da proposição. Tá? Então, esse diagrama ilustra o fato de que há situações em que o que está aqui do lado esquerdo pode ser um subconjunto próprio do lado direito. Eu não vou demonstrar essa proposição nem as subsequentes, mas é interessante a gente ver um exemplo que ilustra essa proposição. Então, o exemplo é o seguinte. Eu vou tomar uma função definida nos reais, de contradomínio nos reais, a mesma que eu usei para ilustrar a primeira proposição. F de x é x ao quadrado, o gráfico está de novo aqui, nós já vimos no outro exemplo. E os subconjuntos do domínio que eu vou tomar são dois conjuntos discretos. Então, o x, letra maiúscula, tem 3 elementos, o menos 2, o menos 1 e o 0. E o subconjunto z tem os elementos 0 e 1. Então, vamos ver quem são esses conjuntos do lado esquerdo e do lado direito do sinal de estar contido na proposição 2. A imagem da interseção entre x e z é a imagem do conjunto que só tem o elemento 0, né? O conjunto formado exclusivamente pelo elemento 0 é a interseção entre x e z, para esse exemplo específico, e a imagem desse conjunto é o conjunto que tem a imagem do elemento 0 sobre a função, que é o próprio 0. Por outro lado, a interseção das imagens de x e z é a interseção da imagem do conjunto menos 2, menos 1, 0, que é o x, e do conjunto 0, 1, que é o z. A imagem do conjunto menos 2, menos 1, 0 vocês veem claramente aqui, a função é x ao quadrado, é o conjunto 0, 1, 4. Esses são os 3 elementos desse conjunto. Por outro lado, a imagem do conjunto 0, 1 é ele próprio. Né? 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1. A interseção desses dois conjuntos é formada pelos elementos 0 e 1. Então, é o conjunto 0, 1. E vocês veem que, de fato, nesse exemplo aqui, a imagem da interseção é subconjunto próprio da interseção das imagens de x e z. Vamos ver mais duas proposições, e essas duas proposições vão versar sobre propriedades, sobre uniões e interseções de imagens inversas. Então, vamos recapitular a definição de imagem inversa que vocês viram no vídeo da professora Daíse. Então, a definição 2, que vocês já estudaram, é a de imagem inversa de um subconjunto do contradomínio, né? Isso também é chamado de pré-imagem, e a definição é a seguinte: seja então uma função f de um domínio A num contradomínio B, e tome um subconjunto y maiúsculo do contradomínio. A imagem inversa de y, ou chamada também de pré-imagem de y, é o conjunto, notação para ele é f-1 de y, e ele é definido como sendo o conjunto dos elementos do domínio para os quais a imagem pertence a y. Então, a proposição 3, que é a primeira proposição que versa sobre imagens inversas, é a seguinte: né? A imagem inversa da união é a união das imagens inversas. Então, vamos entender por meio de um diagrama essa proposição 3. De novo, eu esboço aqui domínio A contra domínio B da função f, mas agora o que eu preciso representar são dois subconjuntos, que eu chamo de V e W, do contradomínio B. Tá? Então, o subconjunto V tem esses dois elementos e o W tem esses 4 elementos aqui. Então, o que a gente precisa olhar agora é o seguinte: quem é a pré-imagem da união de V e W? E comparar isso com a união das pré-imagens de V e W. Então, nota que os conjuntos que estão aqui pintados, subconjuntos do domínio A, pintados em rosa e azul, são respectivamente as pré-imagens de V e de W. Vou repetir a figura aqui, mas agora eu vou pintar de cinza a união de V e W no contradomínio, tá? É o que está aqui. Então a figura está repetida, mas eu pintei de cinza aqui a união de V e W. No meu domínio, o que eu pintei de cinza foi a união das pré-imagens de V e W. Eu vejo que nesse diagrama específico, pelo menos, a igualdade acontece. Né? As pré-imagens
Se eu tomo a união de V e W e depois eu me pergunto quem é a pré-imagem disso, eu tenho o subconjunto em cinza do domínio A. Por outro lado, se eu tomo as pré-imagens, que são esses conjuntos em rosa e azul, de V e W no domínio e daí tomo a união, que é o lado direito aqui da proposição, eu obtenho também o que está em cinza aqui no meu domínio A. Obviamente um diagrama não serve como demonstração, um exemplo também não, mas ilustra. Vamos ver um exemplo então, de novo, tomando aquela função definida nos reais, função quadrática, f de x igual a x quadrado, para ilustrar essa proposição. Então está aqui o meu exemplo, e eu vou escolher especificamente V como sendo o conjunto formado pelo único elemento 0, e o W o conjunto, né, eu estou pensando em ambos no contradomínio, né, W como sendo o subconjunto formado pelos dois elementos 0 e 4. Então a primeira coisa que eu vou fazer é obter a pré-imagem, a imagem inversa da união de V e W. A união de V e W é a união desses dois conjuntos, né, como está aqui, e ela corresponde ao conjunto de elementos 0 e 4, portanto a união de V e W nesse exemplo específico é o próprio W. E a imagem inversa disso aqui é o conjunto, que é um subconjunto do domínio formado pelos elementos menos 2, 0 e 2, porque o 0 elemento do domínio tem imagem 0 e menos 2 e mais 2, eles têm a mesma imagem, né, a imagem deles é o 4. Agora eu vou fazer a avaliação de quem é a união das pré-imagens. Então, eu tomo a pré-imagem de V, união pré-imagem, ou imagem inversa de W. Então, isso é imagem inversa desse conjunto, que só tem o elemento 0, ou esse outro que tem o 0 e o 4. Ora, a imagem inversa do primeiro conjunto, que só tem o 0, é o conjunto, que é subconjunto do domínio, formado só pelo 0. Ele é um único elemento do domínio cuja imagem é 0. Por outro lado, a imagem inversa do conjunto formado pelos elementos 0 e 4 é o subconjunto do domínio formado pelos elementos menos 2, 0 e 2. Né? Menos 2 e o 2 tem imagem 4 e o 0 tem imagem 0. A união desses dois conjuntos é o segundo deles, que é o menos 2, 0, 2, e coincide com o que a gente tinha calculado na linha anterior, que é a imagem inversa da união. Né? Novamente, eu enfatizo que nenhum exemplo demonstra uma proposição, mas serve para ilustrar. Eu provei a primeira das proposições, as duas últimas, a proposição 2 e a 3, eu não provei, e também não vou provar a proposição 4, mas eu vou ilustrá-la. Então, finalmente, a proposição 4, que diz que a pré-imagem da interseção é a interseção das pré-imagens. Em termos de diagrama, eu tenho de novo aqui domínio A contra domínio B. Eu estou interessado em tomar dois subconjuntos do contradomínio, V e W, olhar para as pré-imagens e, em primeiro lugar, avaliar o lado esquerdo aqui dessa igualdade de conjuntos, que é a pré-imagem da interseção do V e W. Nesse exemplo específico aqui, representado em termos de diagrama, a interseção entre o V e o W é esse conjunto em cinza que só tem um elemento, e a pré-imagem dele é formada pelo subconjunto do domínio, que tem esses dois elementos. Vamos avaliar agora o lado direito. Então, para isso, eu primeiro preciso entender quem são as pré-imagens de V e de W. Elas estão representadas pelas mesmas cores, né? Então, f-1 de V está em rosa e f-1 de W está em azul. Eu preservo as cores para facilitar aqui a visualização. E agora, olhando para a interseção então, do conjunto azul do domínio e o conjunto rosa do domínio, eu tenho o que está em cinza. Então, o que a gente observou nesse diagrama está consistente com a proposição 4. Eu vou agora ilustrar a proposição 4 com um exemplo. Eu vou usar a mesma função f de x é igual a x quadrado, e eu vou tomar aqui como subconjuntos do contradomínio o v formado pelos elementos 0 e 1 e o w formado pelos elementos 1 e 4. Então eu tenho o seguinte, a pré-imagem da interseção é a pré-imagem da interseção desses caras, a interseção deles é o conjunto que só tem o 1, né? Então eu preciso olhar para a pré-imagem do conjunto formado pelo elemento 1 e eu vejo que isto é o conjunto de elementos menos 1 e 1. Por outro lado, a interseção das pré-imagens é a interseção da pré-imagem deste cara com a pré-imagem deste cara. A pré-imagem do V tem os elementos menos 1, 0 e 1.
Por outro lado, o conjunto de elementos menos 2, menos 1, mais 1 e mais 2 é a pré-imagem de W. Tomando a interseção entre eles, eu vejo que ela é o conjunto formado pelos elementos menos 1 e 1. Então, essa igualdade ilustra a igualdade que se pode provar, eu não demonstrei aqui, que vale em geral. Então, com isso eu concluo esse vídeo.